aula anterior, a gente viu razões trigonométricas, né, na página 15 de vocês. Quando a gente falava de razões trigonométricas, a gente viu a relação que tinha entre o cateto oposto sobre a hipotenusa, que a gente sabe que é o seno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, a gente tem um cosseno. Temos o cateto oposto sobre o cateto adjacente, nós temos uma tangente. Então a gente viu que vocês precisam observar as razões que acontecem entre esses lados, né, de um triângulo retângulo. Outra coisa também que nós vimos, que eles recebem nomes, né, quando tem a razão entre eles. Depois que a gente consegue observar isso, outra coisa que eu tinha falado para vocês na aula anterior, vocês observarem os ângulos de referência. Se eu só colocar aqui um desenhozinho ao lado, eu pedi para que vocês sempre observassem onde estava o ângulo reto, né, e onde estava o ângulo de referência. E ele pode ser chamado, qualquer valor pode ser atribuído a ele, né? Pode ser chamado de beta, de alfa, de outro valor. E aí eles vão ter valores, né, nesse ângulo de referência. E são justamente sobre eles que a gente vai estudar agora nessa aula. A gente vai observar que a razão entre os lados, eles vão obter alguns valores. É o que a gente vai ver em tabela de razões trigonométricas. Relaciona um ângulo a seus respectivos valores de seno, cosseno e tangente. Quando a gente obtém o seno, cosseno e o tangente, a gente vai ver que a relação entre eles vão obter alguns valores, certo? E aí eu dei um exemplo aqui, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tomando um ângulo beta, por exemplo, né, de um triângulo retângulo, sendo diferente de 90 graus, porque ele não é o de 90, né, ele é o oposto de 90, ele é diferente do de 90 graus, definimos que, se eu quisesse o seno, por exemplo, desse ângulo beta, eu vou ter que o cateto oposto de beta sobre a hipotenusa. Então, qual é o ângulo, qual é o valor desse ângulo quando eu tenho o meu cateto oposto sobre a hipotenusa? Qual vai ser o valor desse ângulo? Cosseno. Eu tenho o meu cateto adjacente de beta, no caso aqui, sobre a hipotenusa. Então, você vai usar esse valor. Deixa eu só atribuir um valor aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se eu tenho um triângulo retângulo, deixa eu fazer ele maior. Eu tenho um triângulo retângulo, por exemplo, aqui, cujo, vamos imaginar que esse ângulo aqui é de 45 graus, é o valor que ele tem. Se eu quero o seno desse triângulo, eu vou usar o seno de 45 graus, certo? Então, eu vou ter meu cateto oposto, né, oposto sobre a hipotenusa de 45 graus, certo? É o que vocês vão utilizar. Esse valor que o ângulo está atribuído. A mesma coisa vai acontecer com o cosseno e com a tangente, tá? O cosseno vocês já sabem, só para relembrar, cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente daquele ângulo, tá? Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas aí como é que eu vou saber o valor, né? Qual é o valor que eu vou atribuir? No caso aqui, vamos imaginar, por exemplo, se o meu cateto, aqui no caso, meu cateto oposto fosse 2. Então eu vou substituir, tá? 2 vezes 40, o ângulo de 45. Só que esse aqui vai ser atribuído um valor. Só apagar aqui para você. Seno de 45 graus, por exemplo. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser atribuído valores a esse ângulo de 45 graus. E justamente esses valores eles vão estar em uma tabela. Essa tabela é fixa em qualquer lugar do mundo. Vocês vão utilizar sempre essa tabela. Aí vocês podem estar se perguntando, mas como é que eu vou saber os valores dessa tabela? Geralmente nas questões ou já vem dada a informação, certo? Ou vocês vão decorar uma bem pequenininha, que a gente vai chamar de ângulos notáveis. Esse aqui já é para simplificar. Os principais são 30, 45 e 60. São os três ângulos principais que a gente vai usar nessa tabela. Então, na próxima aula, quando a gente estiver ao vivo, eu vou ensinar para vocês uma musiquinha para a gente
decorar essa tabela, certo? Mas aí vocês irão decorar essa tabela, que é um resumo da principal. Mas nas questões que vocês irão ver pela frente, nas provas que vocês irão fazer futuramente e nas questões que vocês irão encontrar no livro, vocês irão usar aquela razão trigonométrica que a gente viu na aula anterior, e eu mostrei aqui a vocês, e utilizar o ângulo. Então, se é um ângulo de 60 graus, você vai lá na tabela, eu quero o seno de 45. Então, eu vou lá, ó, seno, vai ter seno na primeira coluna, na segunda coluna cosseno e na terceira coluna uma tangente. Então, se eu quero um seno, por exemplo, de 45 graus, então esses valores vão estar aqui de 0 a 90 graus, certo? Então, se eu quero de 45 graus, é o mais fácil, né? Que você vai ter que já ter decorado. O resultado dele é a raiz de 2 sobre 2. Mas se eu quero um seno de 46, por exemplo, o valor dele é 0,7193. E eu vou ter que usar isso? Vai ter que usar. E o que é que eu tenho que fazer? Só substituir. Onde eu tenho um seno de 45 ou de 46 ou qualquer outro valor fosse atribuído, eu vou trocar. Onde tem 45, eu vou trocar esse valor. Certo? E aí vocês podem observar que esse valor vai até 90 graus. Certo? Isso aí é justamente o que a gente está vendo de tabelas trigonométricas, certo? Essas tabelas elas foram criadas para nos ajudar, auxiliar e para simplificar quando a gente fizer o cálculo dessas razões. Na questão do livro de vocês, na página 19, já é dado um triângulo retângulo, né? A gente pode ver essa questão. Vou resolver com vocês a letra A e a letra B. Eu vou apagar aqui. E eu vou fazer com vocês, vou usar aqui esse triângulo retângulo, né? Tá mais bonitinho. E eu vou fazer com vocês a questão da página 19. Eu tenho que esse valor desse cateto, ele tem 40 metros. Isso, 40 metros. E ele é um ângulo de 40 graus. Aí a questão diz o seguinte: Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará de A até B. Deixa eu só colocar aqui. Ele vai nadar de A até B. E Marcelo de A até C. De acordo com o problema, que medidas precisamos determinar? As medidas dos segmentos. Se ele diz que ele vai nadar de A até B, então o segmento 1 é a B. Se ele diz que o outro vai nadar de A até C, então o segmento é AC. Essa é a resposta da letra A. Então ele pergunta quais são os segmentos que eles irão percorrer. Certo? Bem facilzinho. Agora vamos entrar para o assunto de fato. Sem considerar a correteza e sabendo que os atletas vão se deslocar em uma linha reta conforme indicado na figura, quantos metros cada um terá de nadar? Para resolver esse problema, consulte a tabela trigonométrica e utilize os valores com a aproximação de cada casa decimal. Então, se eles vão nadar de A até B e de A até C, qual é a primeira coisa que a gente vai observar aí? Qual é a relação que tem aí? Qual é a razão que tem aí? Primeiro, de A até B a gente tem um lado. E de A até C nós vamos ter outro lado. Nesse caso aí a gente vai utilizar uma tangente. Certo? Se é uma tangente, no caso, a gente vai usar uma tangente de 40 graus, que é o valor atribuído. Então, a gente vai lá na tabela e vai procurar qual é a tangente de 40 graus. A tangente de 40 graus vai estar aqui na tabela seguinte. Aí eu tenho a primeira coluna, seno, cosseno e tangente. Eu tenho a tangente de 40, vai ser o valor de 0. Onde tem tangente de 40, vocês vão usar. Deixa eu só botar aqui para você montar aqui a razão entre AB sobre AC. Então, se é a tangente de 40, eu vou ter o valor de
0,8391. A gente pode arredondar para 0,84. Vocês percebem que eu troquei aqui? Esse valor eu troquei. Agora eu vou usar a razão. Entre A e B, eu vou ter, né, eu não tenho nenhum valor entre A e B, então deixo lá B. Eu vou ter entre A e C, que aí eu tenho o valor de 40. E aí eu só vou fazer uma continha bem básica. Eu vou ter esse valor, ele vai passar para cá, né, e ele já passa multiplicando 0,84 vezes 40, que vai ser igual a AB. Onde eu tenho AB igual a, vamos lá calcular, 0,84 vezes 40, que eu vou ter aproximadamente 33,6. Certo? Eu só fiz inverter aqui. E assim vocês vão fazer assim por diante. Se eu for fazer o de cosseno, de tangente, de seno, vai ser a mesma coisa. Eu vou substituindo tangente de 40, seno de 40, cosseno de 40 e usando sempre a mesma razão e atribuindo a elas. Certo? No livro de vocês tem várias outras questões também que vai fazer essa relação, que eu vou deixar para vocês irem treinando, certo? Nessa questão também vocês vão dar continuidade, vocês vão fazer a de seno, a de cosseno, certo? E também vocês dão continuidade fazendo os exercícios da página 20 até a 22. Vocês continuam da página 19, vocês continuam essa questão. E façam, aí tentem fazer sozinhos, usando essa razão da página 20. Na página 23 também tem para vocês preencherem a tabela, que é bem interessante. Da página 20 até a página 23 do livro de vocês, certo? E aí vocês vão usar a mesma razão, sempre utilizando os valores que são fornecidos, observando quais são os lados. Primeiramente, vocês irão montar a razão entre seno, cosseno e tangente. E aí, o valor do ângulo que foi dado, vocês vão substituir. Seno de 40 graus, tangente de 40 graus, cosseno de 40 graus, certo? Então, façam as questões. Na aula que eu vou ter com vocês, que a gente vai se encontrar, eu vou ensinar para vocês como decorar aqui os principais ângulos, que a gente chama de ângulos notáveis, que são os principais, é os que a gente mais vai encontrar com mais frequência nas questões que vocês irão encontrar por aí pela frente, nos livros, é o que vocês encontram mais frequência. São os ângulos de 30, 45 e de 60 graus. Por isso que é importante que vocês decorem esses valores, certo? Se não, ou é fornecido a tabela completa para que vocês pesquisem, ou vai ser fornecido o único ângulo que a questão pede, como foi nessa questão aqui, só pediu o ângulo de 40 graus, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e as dúvidas a gente tira na próxima aula, certo? Ok? Até mais!